Olá, queridos, a paz do Senhor, graças a Deus por essa rica oportunidade que temos de mais uma vez estar na casa do Senhor e levar até você mais um estudo da Palavra de Deus. E nessa noite, com o privilégio de falarmos da santa e bendita Palavra do Senhor, mais uma vez num formato de um estudo bíblico, em tema de um painel teológico. Vamos falar de um tema muito importante hoje, que é a reação do cristão frente ao medo. Principalmente nesse momento agora de pandemia, nós vamos estudar a Palavra de Deus voltada para esse assunto. Antes de darmos sequência ao nosso trabalho, ao nosso culto nessa noite, nós queremos orar com você, você que está em casa agora, está no trabalho, está em qualquer lugar, mas conectados através desse canal, dessa plataforma da ADEC TV, nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, o Senhor te guarde e te faça prosperar. Nós vamos orar. Está comigo aqui já pastor Saulo, é o nosso pastor vice-presidente, e eu quero convidar o pastor Saulo para estar orando conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos nossos irmãos. Nós estaremos orando, pedindo a Deus que venha nos usar aqui nesta oportunidade para falar em cada coração. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus e oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, que a Tua paz, a Tua alegria possa penetrar em cada vida, em cada família, em cada lar, e que a paz que excede todo entendimento seja derramada em cada vida. É a oração que fazemos a Ti nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aos que estão chegando agora, os que conectaram nesse momento, Deus te abençoe, vos saudamos com a paz do Senhor, desejamos que nessa noite você seja ricamente abençoado e enriquecido pela palavra do Senhor. Nós vamos trabalhar esse texto a partir de agora e vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esse tão grande privilégio que temos de falar da palavra do Senhor. É muito bom quando nós temos a oportunidade de falar da palavra do Senhor. O tema que vamos meditar hoje, nesse estudo, nesse painel teológico, está no Salmo 27, e o primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então nós vamos falar exatamente dessa questão do medo. O que o medo representa, o que é o medo. Enfim, nós vamos trabalhar esse assunto que é tão vasto e tão importante para esse momento oportuno que estamos atravessando agora. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção e daqui a pouquinho nós vamos compor a nossa mesa aqui e vamos trabalhar esse assunto tão importante através desse painel teológico. Graças a Deus, louvamos ao Senhor com duas canções maravilhosas. Deus abençoe os nossos irmãos que estão louvando a Deus, contribuindo com a obra do Senhor. Deus abençoe de uma forma especial, irmã Vilma, irmã Isabel, que estão louvando ao Senhor, aos nossos músicos que estão aqui, dedicando esse tempo ao Senhor de louvor e gratidão. Pois bem, nossa mesa está composta aqui. Quero saudar aqui o pastor Saulo, nosso pastor vice-presidente, já orou conosco. Obrigado, pastor Saulo, por mais uma vez estar conosco aqui. Muito bom ter o senhor aqui conosco. Está conosco também hoje uma novidade aqui na nossa mesa, nosso painel teológico, jovem Paulo César, componente do Ministério Elo, né? Vivia pegando nosso pé aqui, Joás, no chat, e agora tem a oportunidade de estar com a gente aqui. Ele achou que eu ia deixar passar batido isso aqui. Deus te abençoe, viu, Paulo? É muito bom ter com você aqui. Paulo é formado em psicologia e vai nos auxiliar nesse tema tão importante aqui hoje. E também professor Joás Inácio, mais uma vez está conosco. Deus abençoe você, professor, toda a família, tá bom? Deus abençoe todos os irmãos. Antes da gente começar esse assunto aqui, quero mandar um abraço carinhoso para todos os irmãos que estão conosco. Alguns estão aqui no templo. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Uma saudação calorosa. E muitos irmãos que estão conosco através dessa plataforma no YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Minha família que está lá em Santa Rita de Minas, um abraço a todos vocês, a todos que estão conosco ligados aqui. Deus abençoe vocês de uma forma especial. No decorrer dessa transmissão, nós vamos mencionando aí os nomes aí.
Pastor Saulo, nós estamos diante de um assunto muito bom, né? Muito atual, de muita necessidade de nós estarmos debatendo e aprendendo sobre ele, com toda certeza. Dá para aproveitar esse assunto outras vezes, não dá? Com certeza, vamos estar passando nossas igrejas lá. Muito bom, muito bom. Falamos isso nos bastidores aqui, né, pastor? Isso é muito bom. Joás, é um assunto muito rico, né? Com certeza, muito urgente também, né? O assunto vai ser bênção para nós discutir sobre isso aí. Paulo, nós vamos começar por você aqui. Nós vamos falar de uma visão assim bem aprofundada, uma visão cristã, mas eu estava falando com você há um tempo, falei com outras pessoas aqui da área também, como a irmã Pesta, que está nos acompanhando também, falei sobre isso, essa importância de falar desse tema, numa visão assim bem científica, mas também numa visão espiritual, pastor, é uma necessidade muito grande. Exatamente. Né? E a Bíblia diz, está escrito no Salmo 27, versículo 1 que nós demos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? Vamos falar um pouquinho desse medo, o que é numa visão bem assim, da psicologia, o que é esse medo? É normal, é natural? Vamos discorrer isso um pouquinho, depois nós vamos dar uma visão bíblica desse assunto que é muito importante. Fica à vontade. Boa noite a todos, paz do Senhor. Eu estou aqui hoje não como um psicólogo, mas como um cristão formado em psicologia, pois eu quero ter muita liberdade para falar não só do ponto de vista da psicologia, mas também da minha visão pessoal. Afinal, eu creio na palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu quero ter essa liberdade de falar dessa forma mais pessoal. O medo é uma emoção, né? E para falar de emoção, eu preciso falar antes de o que é afetividade. Afetividade é um termo genérico que a gente usa para se referir a uma série de modalidades afetivas. Por exemplo, o humor é uma modalidade afetiva. Quando você acorda de manhã, você fala, pô, estou de bom humor, está animado, cheio de energia. Ou o oposto, está desanimado, né? O humor é algo basal, você vai ter aquele humor durante a maior parte do dia. Por exemplo, também tem um afeto. O afeto é o componente emocional de algo. Por exemplo, eu tenho um afeto por um livro que eu gosto muito, por um local que eu vou, por uma atividade que eu pratico. A paixão também é um tipo de afetividade. A paixão é um estado afetivo muito intenso. A gente diz, por exemplo, fulano de tal é apaixonado pelo trabalho. Ela só pensa no trabalho o tempo todo, porque a paixão ela domina a atividade psíquica da pessoa. E também temos as emoções e os sentimentos, que também são modalidades afetivas. As emoções, elas são estados corporais. Você não sente uma emoção depois de um processo de reflexão. Não, você sente a emoção no seu corpo. É algo corporal. E a emoção tem uma característica de ser de curta duração. Você está no seu estado de humor normal, você vem aquela emoção, ela se exalta, aquela afetividade se exalta, e depois ela vai se normalizando novamente. E o sentimento? O que é o sentimento? O sentimento está muito associado às nossas crenças, aos nossos valores, e eles basicamente vão determinar a maneira que eu interpreto toda a minha afetividade, o meu humor, a minha paixão, os meus afetos e as minhas emoções. Eu fiz essa introdução, pois eu penso que a circunstância atual afetou não só as nossas emoções, afetou toda a nossa afetividade. As pessoas estão acordando mais desanimadas. Como estão os afetos das pessoas agora que elas não podem ir a determinados locais, praticar determinadas atividades? Como estão, por exemplo, as paixões da pessoa? O trabalho que ela tanto ama, ela não pode desempenhar. E as emoções? Eu penso que algumas emoções elas estão mais frequentes nas pessoas do que nunca. Emoção como tristeza, raiva, sentimento de ansiedade e o medo certamente está mais presente do que nunca neste momento. Nós falamos do medo porque vamos falar assim, é um sentimento que também está pairando agora em todo o mundo por essa pandemia, e há muita gente desesperada, né, pastor? Muita gente sem saber o que fazer, né? Então nós já vemos que é uma coisa normal. Paralelo a isso aí, pastor, qual a recomendação bíblica? Aqui o salmista já deu uma introdução, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. Nós não estamos isentos, né? Mesmo como cristãos salvos em Cristo, nós não estamos isentos do sentimento das emoções, que fazem parte do próprio ser humano. Nós temos, como todas as pessoas, salvas ou não,
nós temos os meus sentimentos às vezes de medo, de ansiedade pelo que estamos atravessando. Nós temos momentos de dúvida, né, como o nosso irmão Paulo e o psicólogo tem nos colocado aqui, mas só que nós ainda temos um ponto a mais, porque nós temos uma fé na qual também podemos nos basear, que vai trazer alívio para os momentos de ansiedade. Paulo vai dizer muitas vezes, como eu até deixei aqui marcado em Filipenses 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Então nós podemos perceber que Paulo está tratando de uma situação difícil na igreja de Filipe, entre discórdia entre duas irmãs, e ele vai ainda assim dizer que se pode, mesmo em momentos difíceis de emoção, estar desenfreada, né, podemos ainda assim nos alegrar no Senhor e temos seguranças no Senhor, né? E eu acho isso muito importante. Nós não estamos isentos das emoções, dos sentimentos negativos até, mas nós temos o Senhor que nos dá sustentação. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui para o nosso irmão Paulo, que ele disse aqui sobre, né, as emoções, a afetividade, sentimentos, e a gente precisa se preocupar com isso, porque as nossas decisões, na sua grande maioria, são tomadas pelas emoções que estamos sentindo no momento, não é assim? Se nós tomarmos uma decisão, ou tomamos decisões muitas vezes pelas emoções que sentimos, e se tomarmos decisões movidas pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, podemos tomar, ou nem, vou até retirar a palavra podemos, nós tomaremos decisões erradas, se tomarmos decisão pelo medo, pela ansiedade. E é por isso que nós preocupamos com esse painel teológico, levamos aos irmãos esta palavra, não é? Porque nós vivemos nesse período de ansiedade no Brasil ou no mundo, e nós precisamos controlar isso e voltar a nossa fé, que nós confiamos no Senhor. Eu vou fazer um pedido aqui aos nossos irmãos que estão conosco aí. Estou vendo que a irmã Renata Ambrosio já mandou aqui, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem que cuidar de vós. Você que está em casa, que tem um versículo aí sobre essa questão do medo, manda para a gente aqui no nosso chat, tá bom? Interage com a gente aqui. Não é que a gente não está preparado não, tá? Você dá uma olhadinha aqui na mesa, aqui você vai ver que tem tablet, celular, Bíblia, tá bem munido aqui. Mas eu quero ver a interação dos irmãos conosco aqui. Professor Joás, é interessante quando o pastor Saulo colocou isso aqui, o Paulo falou, é interessante, nós temos Paulo e Saulo aqui hoje, tá? É um negócio bacana isso aqui. Quando o pastor Saulo colocou isso aqui, o Paulo também falou, o que nós percebemos através da psicologia, que é uma ciência, que o medo é um mecanismo de defesa, e a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma arma contra isso. Vamos falar um pouquinho disso aí? Sim, esse verso que foi escolhido, né, o Salmo 27, eu gosto demais dos Salmos, né, e assim, tenho estudado há bastante tempo, cada um deles, né, com bastante cuidado, e eu achei que a escolha desse Salmo foi muito bacana, porque é muito propício para o momento, né? Quando o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Né? Ele está questionando, né? A questão dele é com relação ao medo vir para a pessoa dele, né? Porque ele é uma pessoa que ele chega a dizer isso no verso 3, ele diz, ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não vou ter medo, né? E no que ele fundamenta essa confiança, né, essa coragem dele, né? Ele fundamenta no fato de o Senhor ser a sua luz e ser a sua força, né? Todas as suas expectativas, todas as suas esperanças estão no seu Salvador, no seu Senhor, né? E ele chega a dizer, embasando isso, ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não vou ter medo. Aí ele diz por quê? Porque uma vez eu orei assim, né? Eu orei ao Senhor que que Ele me desse a chance de estar na casa dEle por todos os dias da minha vida. Eu orei assim ao Senhor. Eu tenho esse desejo no meu coração de estar sempre diante do Senhor. E olha que emblemático, na casa dEle, né? Que eu possa habitar na casa dEle por longos dias, né? Então, ele diz que ele não tem medo porque ele tem um desejo ardente por estar perto do Senhor, e quem está perto do Senhor
né? Emoções como o medo, que são muito produtivas, né? Nós estamos vivos por causa do medo, né? Mas em certa medida, se ela for exagerada, se esse medo for exagerado, né? Ele vai nos atrapalhar mais do que ajudar. Então ele diz que ele não tem esse tipo de medo que atrapalha, porque ele tem um Senhor que é luz, seja qual for a treva que venha, seja qual for o problema, a situação, né? Treva está muito relacionada a isso, a angústia, problemas, perseguições, né? Seja qual for a situação, a luz do Senhor vai brilhar sobre ele. Isso é muito bom. Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui está sendo uma conversa introdutória, né, pastor? A gente está começando nosso debate agora, nosso estudo, porque tem muita gente que tem uma mania, desculpa a expressão rude, mas é uma mania de demonizar as coisas. Vai falar assim, o medo é do diabo e tal, e vai demonizar isso aí, como eu fico irritado quando alguém fala, depressão é coisa, é demônio e tal. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Não é bem assim. Por isso que o Paulo está aqui com a gente hoje. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí, Paulo, porque muitas pessoas talvez pensam ou já ouviram assim que isso é coisa de demônios. Nós não estamos dizendo que o demônio não tem influência quando se dá legalidade a esses fatos. Não é isso. Claro, se a gente der legalidade, ele vai agir mesmo. Mas nós estamos falando que o medo faz parte da nossa vida, tanto do cristão como de uma pessoa que não conhece a Deus. Isso é muito natural entre os seres humanos. Isso mesmo? O medo, ele é uma sensação de desconforto, aquela sensação desagradável que você sente quando você percebe que está em perigo. Isso é automático, é uma reação. Você não decide ter medo ou não, é uma reação. Então, todos os seres humanos sentem medo. É da nossa natureza. Agora tem um medo que é natural a gente ter, não é? Como ter medo de altura, por exemplo, ter medo de um animal feroz. O problema é quando esse medo se torna patológico, não é assim? Um medo que vai além do natural. Este que é o medo que precisa ser combatido, porque também não ter medo de nada acaba sendo prejudicial à pessoa. Vai enfrentar situações que não deveria enfrentar. Mas agora o medo também não pode ser de forma excessiva, um medo além do natural. Não é isso, irmão Paulo? Isso, perfeito. Eu me lembro de uma experiência, quando eu era criança, estava eu, meu irmão e um colega nosso, ele era mais novo do que eu. E a gente estava assim, perto de um pé de pitanga, e eu estava pegando ali uma pitanga para comer. Quando eu ia levar minha mão assim para pegar uma frutinha, meu irmão gritou, para! Na hora que ele gritou, imediatamente eu recolhi a mão. A reação? É uma reação, eu tive uma reação de fuga, eu recolhi a mão. O colega nosso estava perto, assim, ele era menor, ele foi dar uma de corajoso e falou, não, eu não tenho medo não, e queria colocar a mão na serpente. Ele não tinha medo, ele era corajoso, mas se ele coloca a mão, o que ia acontecer? Ele ia tomar uma picada, né? Então o medo ali me resguardou a minha integridade física. No caso dele, a ausência de medo poderia correr sérios prejuízos, né? O medo, em alguns momentos, vai nos proteger a vida de um acidente e por aí afora, né? Isso. Agora nós vamos falar de um tema, professor, assim, dentro desse assunto que nós estamos discorrendo aqui, nós falamos de um medo numa situação natural, num nível natural, que envolve todos os homens, todos os seres humanos. Agora, quando esse medo toma volume, toma força, e tenta sufocar, e tenta nos tirar do foco que é Deus, aí é um problema, né? Sim, eu estou lembrando de João 19, né, no verso 38, a gente vê o sepultamento de Jesus, né, e José de Arimateia, uma figura, né, que foi muito importante no sepultamento, né? O texto diz que ele, com medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, José foi e retirou o corpo de Jesus e procedeu com o sepultamento. Esse medo que José teve, parece que é esse medo de preservação, né? Ele sabia, né, aonde ele estava mexendo, né? Ele poderia ter sérios problemas, não fosse esse medo. Mas ele foi cauteloso, né? E se há esse medo que às vezes até paralisa a pessoa, né? Lutar ou fugir, né? Mas tem às vezes a situação de paralisar, né? Se existe esse medo, né? José ele não se deixou paralisar por ele, né? Ele foi e agiu, né? Mesmo com o medo, né? Mesmo diante do medo,
ele agiu para efetivar o que estava no coração dele, dar um sepultamento digno ao Senhor, né? E ele foi até Pilatos, né? Mas com medo dos judeus, ele tinha medo, né? Esse medo preservou a vida dele, mas a atitude dele, né, diante do medo, né, levou a um fim proveitoso, né? E me parece também, eu não sei se é assim que acontece, mas eu já vivi situação semelhante, de que diante do medo, quando você faz tudo que é possível para você fazer, né, naquela situação, mesmo quando você está com medo da situação, quando você dá o seu possível, né, você dá tudo de si, faz tudo que é possível para você fazer diante daquilo, parece que o medo ele vai se esvaindo, né, até não existir mais, né? Me parece que é o que aconteceu com José aqui, né? Pastor Saulo, Joás começou a falar um negócio interessante ali, que diante do medo sempre vem aquela pergunta: o que fazer? Como fazer, o que reagir diante do medo? Como reagir? Aí nós temos várias opções, dentre elas nós destacamos duas. Joás já até começou ela ali: fugir ou lutar. E nós estamos vendo nesse momento de pandemia essas duas reações. Há aqueles que estão fugindo da situação, assim por um medo, né, estão se enclausurando, e aqueles que querem ir para a luta, que tentam buscar a solução. E assim, a gente vê isso em todos os setores, em todos os segmentos, principalmente, vamos falar do nosso segmento que estamos agora, a igreja, né? Há aqueles que preservam pela vida, não tem medo demais, não vão sair, não vão fazer isso, e há aqueles, não, a igreja precisa pregar, a igreja precisa falar. Recomendação bíblica para esse momento? É complicado, ou complexo, né? Muito. A gente vê que são duas reações naturais e quase automáticas: ou enfrentar ou fugir. A gente vai perceber na Bíblia essas duas reações e situações, às vezes de forma positiva. Há momentos que a melhor defesa é a fuga. Podemos citar aqui o caso de José no Egito, com a mulher de Potifar. Quando ele foi enfrentado, levado a um confronto que poderia acabar com a sua vida diante de Deus, a melhor reação de José diante da situação foi fugir, se ocultar, correr. E já há outros que nós poderíamos citar aqui, outros exemplos. Davi chega diante do arraial de Israel, acampado por uma guerra com os filisteus, um exército inteiro com medo, apavorado por causa de um homem. E naquele momento Davi já toma uma decisão diferente e vai enfrentar aquele homem, baseado, como já foi falado aqui, numa experiência passada que ele teve com Deus, ao enfrentar situações desafiadoras, ao enfrentar um leão, enfrentar um urso, e ele vai basear nessa experiência que ele teve com Deus para uma nova experiência para enfrentar o Golias. Então nós vemos essas duas reações na Bíblia acerca do medo: enfrentar ou fugir. Eu creio que nós não podemos perder a razão, o raciocínio, analisar e não ir para nenhum dos dois extremos de imediato, nem enfrentar de forma imediata sem raciocinar, e nem fugir também. Por exemplo, a situação que vivemos, que o senhor citou aqui como base do que eu estou falando. O coronavírus está arrasando o mundo aí, afrontando o mundo todo e amedrontando todo mundo. O que fazer? Fugir ou enfrentar? Ficar enclausurado ou ir para a rua? Vamos usar a razão, vamos raciocinar. Na nossa cidade, por exemplo, quantos já foram acometidos pelo vírus? Quantos já morreram? Caratinga, onde eu moro, em Iapim, por exemplo, quantos já morreram? Nenhum. Então, até o momento, nós não precisamos ficar tão apavorados e tão escondidos. São Paulo está tendo muita morte, a situação lá está desesperadora. Vamos agir com mais cautela, com mais cuidado, com mais prudência, porque nós não podemos estar num estado igual São Paulo, que está uma situação tão desesperadora. Não se pode simplesmente falar, eu vou enfrentar e vou matar. Não, igual Davi fez com Golias, não. Vamos ter mais cautela, vamos analisar, vamos avaliar, porque nós somos salvos, mas também somos homens que ainda estão na terra e temos que ter essa prudência também. Muito bacana, pastor. Eu acho que esse enfrentamento em situações que fogem do nosso controle não é nem coragem, isso é tentar Deus. Exatamente. Isso é perigoso, né? E o senhor repreendeu isso, né?
Isso é perigoso, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba tentando a Deus achando que está com muita coragem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vontade, nosso pastor. irmão Paulo. Quando o medo se torna uma doença, uma fobia? Vamos lá. O Joás, eu acho que ele bateu na tecla certa aqui, que é a estagnação. Né? Diante de uma situação de medo, você tem a opção de lutar, fugir, e tem a estagnação. O que é a estagnação? É a paralisação completa. O medo, ele vai te preencher, ele vai te dominar por completo, e você vai alimentar esse medo. Então você estará sendo dominado por este medo. A partir do momento que você é dominado por uma emoção, já é um sinal, porque ela vai, em vez de ser uma emoção de curta duração, como eu falei, ela vai permanecer. Então a gente tem sempre que olhar a intensidade e a duração. Se uma emoção, por exemplo, o medo, ele está durante muito tempo em uma pessoa com a intensidade muito alta, é um sintoma. Então é algo É uma fobia. É algo a ser olhado. E o medo, ele está sempre, é medo de algo. Eu posso diferenciar, por exemplo, ansiedade de medo. Ansiedade é o sentimento de apreensão. Mas, por exemplo, antes de iniciar aqui, eu estava com um pouquinho de ansiedade. Estávamos. Ansiedade, é normal. Agora, medo é medo de algo. Medo tem um objeto do medo. Por exemplo, a fobia. Tem gente que tem um medo extremo a respeito de cobra, né? Tem pessoas que têm fobia social, medo de gente, né? Do contato ali com as pessoas. Aí já sai do natural, né? Já sai do Às natural, é vezes, patológico. As pessoas têm medo escuro, né? Tem medo de lugares fechados. Já são medos irracionais que não tem uma lógica em si. Sim. Olha como é que é interessante isso, pastor. Tem alguns irmãos aqui, irmã Irene Rodrigues, Deus te abençoe, citou para a gente aqui Salmo 91, 3. Olha que interessante. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Denise falou um texto aqui, citou para a gente aqui de 1 João 4, 18, tentando achar no nosso chat aqui, que os irmãos estão mandando texto para nós aqui. Deus abençoe vocês. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então nós vamos ver o amor. Danilo também, Danilo Tchelo mandou para a gente aqui, 1 Crônicas 28, 20. Não tenha medo nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com vocês. Olha bem que coisa interessante. Então, quando a gente vê isso aqui, depois no final nós vamos dar uma pincelada aqui em vários textos, corroborando com isso aqui que os irmãos estão falando, mas nós estamos direcionando, canalizando esse medo aqui para a confiança em Deus. Nós ensinamos assim. Está correto isso? Certo? Esse texto que foi citado aí é bacana, vai de encontro com o que a gente tem falado até agora, né? Se você ler Josué, a instrução a Josué, né? Josué 1:9, ser forte e corajoso, não tenhas medo, não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo, em qualquer parte, por onde quer que fores, né? Por que não temer, né? A gente está falando aqui para você não temer. Por que a gente está falando, né? Porque há um Deus que é maior do que isso tudo que está acontecendo aí, né? E ele quando ele diz não tenha medo, ele garante o que ele está falando. Verdade. Né? Então é por isso que a gente está aqui tranquilo, não está com medo de nada. Verdade. Né? Porque o Senhor está conosco. Né? E a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é dominar o medo. Boa. Né? As pessoas podem entender que uma pessoa corajosa é quem não sente medo. Não é isso. Até a citação que o professor Joás fez de Josué, né? Não tema, tenha coragem, porque a coragem não é a ausência do medo. A coragem é dominar o medo e ter uma atitude positiva na situação. Isso é muito bom. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui. Eu vou só fazer uma citação e a gente vai dar uma pequena pausa aqui para os irmãos terem dar uma respirada aí também, né? Nós estamos jogando muita informação na cabeça dos irmãos e as irmãs vão louvar o Senhor com mais uma canção. Mas antes disso, quero só falar aos irmãos o seguinte, que o pastor Saulo começou a falar, eu achei que isso ia concluir aqui, o senhor falou de Davi, que Davi enfrentou um urso, enfrentou um leão, e daí a pouco ele foi enfrentar o Golias, uma nação quase que inteira no vale, e ele chegou lá um sujeito durante 40 dias, Joás, de manhã e de tarde, 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 afrontando o povo, pois medo todo mundo. 80 vezes desafiou, né? Um camarada perturbado, né? Mas olha que interessante, Davi estava com medo? Ele estava lá.
Mas Davi teve uma visão que nenhum dos seus irmãos, nenhum da nação teve. Ele falou assim: espera aí, quem que esse camarada está pensando que ele é? Isso é um incircunciso. Ou seja, olha o que Davi quis dizer: eu tenho aliança com o meu Deus, esse camarada não tem. Se eu tenho aliança com o meu Deus, se eu confio nele, eu vou temer de quem? Exatamente. Talvez ele tenha escrito o Salmo 27 por causa disso aí, né? E é de Davi o Salmo 27, né? A gente vai juntando a Bíblia, professor, é muito bacana isso, né? Muito bom. Você imagina, nós estamos aqui nessa conversa e entra um leão pela porta dentro, dá aquele rugido, né? Esse camarada não teve medo do leão nem do urso, né? Você pensa bem. E de onde vem essa coragem toda, né? A dica está aí no texto, né? Ele olha para aquele gigantão lá que os melhores soldados têm medo, estão tremendo de medo, né? Ele diz: você vem a mim com espada e escudo e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos que você tem afrontado, né? Quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos, né? A coragem dele se justifica na pessoa de quem está com ele, né? É muito maior do que o problema. Muito bom, né? Essa questão da intimidade com o Senhor, do relacionamento, faz a gente confiar muito em Deus. E nós falamos na lição da escola dominical, domingo passado, né? Que esse relacionamento com Deus vai tornando a nossa fé robusta. Vai estreitando, né? Estreita o nosso relacionamento, torna a nossa fé robusta. E não que nós sejamos os gigantes espirituais, mas é o Deus Todo-Poderoso que guerreia por nós, não é nós. Tá bacana até aqui, pastor? Muito. Mandar um abraço aí a todos os irmãos que estão conectados conosco aí. Deus te abençoe de uma forma especial. Siga-nos também no nosso Instagram, ADEC Oficial, nosso canal no YouTube. Aproveita para você que ainda não é inscrito, faça isso agora, inscreva-se e ative aí o sininho e fique atento a todas as novidades que estamos postando aí no nosso canal no YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Enquanto os irmãos estavam louvando ao Senhor, recebemos aqui um documentário. Obrigado à irmã Pesta, irmão Danilo, que tem cooperado com a gente aqui, isso é muito bom. Eu recebi aqui um documentário também, Paulo, voltado para a psicologia. A irmã Pesta é psicóloga e Deus abençoe todos os irmãos que estão atentos aí conosco. E eu recebi aqui um texto falando o seguinte: o corpo reage, se tratando do medo, Joás, pastor Saulo. Com isso, né, está falando de um volume maior de medo, de uma tônica maior desse medo, né? O organismo sofre diversas alterações, como o aumento do fluxo sanguíneo para o coração, pulmões, e quase que instantaneamente há um sistema complexo, envolvendo diversas áreas, neurotransmissores e hormônios, para que o medo seja processado. Então isso aí pode afetar visão, audição, tato, olfato, gustação, e vai aí para um monte de coisa, um monte de reação no nosso organismo. Começamos a falar no bloco anterior que o que nos livra desse medo é a nossa confiança em Deus. Então nós vamos tratar agora, pastor Saulo, Joás e Paulo, como é que nós desenvolvemos essa confiança no Senhor, para a gente evitar esse contexto de medo e não ser dominado por esse sentimento que, tornando-se em fobia, torna-se prejudicial à nossa saúde também e nos distancia de Deus. Vamos falar um pouquinho disso, pastor? Eu acho que a primeira atitude que temos que ter é descobrir a causa deste medo que nós estamos sentindo. O primeiro momento é descobrir o problema, onde está o foco do problema, para depois então nós procurarmos a solução do problema. Tem muitas pessoas que têm problemas dessa conotação que estamos falando, de medo desenfreado, fobia, mas não aceita esta colocação, não aceita nenhum tratamento do problema. Eu creio que a primeira atitude é descobrir a causa dessa ansiedade, deste medo desenfreado. E através de observação, reflexão, meditação, uma autoanálise, para encontrar a fonte, a raiz do medo. E a partir daí, começar um processo de cura. E voltando para o nosso lado, que é, há poucos dias eu li um livro sobre psicologia,
não psicologia, o assunto em si, mas um pastor que levou para esse lado dizendo: a psicologia, ela não tem a cura e a solução dos problemas da alma do ser humano. A psicologia, por mais avançada que esteja em nossos dias, está aqui, né, o Paulo, que é um doutor na área, né, formou em psicologia, é um doutor, irmã Pesta, também, né, uma doutora na área, formada. A psicologia, ela não tem solução para o problema da alma, da psique. Ela pode detectar, ela pode remediar o problema através de medicação, através, às vezes, de conselhos dos psicólogos, mas ela não tem a cura do problema. E aí, no caso, o medo, que faz parte do sentimento, das emoções, que está nesta área da alma do ser humano, a cura está no Senhor. Aí temos que partir para não somente um remédio, né, para remediar o problema, mas estamos tratando e falando de uma cura real. Você identifica o problema e vai trazer este problema e colocar, depositar no Senhor. É o que Paulo disse, né? Eu citei aqui, mas Paulo diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que palavra poderosa de Paulo. Descubra o seu problema, encontre o seu problema, não faça vista grossa, descubra ele e vai apresentar isso ao Senhor, através de oração, de jejum, com ações de graça. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A solução, a cura da enfermidade é Jesus. É o Senhor que tem o poder para curar as fobias, tem o poder para curar, né, as ansiedades, os medos desenfreados. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira cura de todos esses males. A gente fala isso, pastor Paulo, e a gente vai falar isso também. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e tem um texto na Bíblia que eu sou apaixonado com ele, e o pastor Saulo já citou ele aqui, os irmãos também já citaram, aquele texto lá de Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O único versículo nós vamos ver que o diabo, o contexto, tá? Nós estamos falando de texto e contexto. O único texto e contexto nós vamos ver que o diabo está ao nosso derredor é quando nós nos mostramos vulneráveis à ansiedade. Não tem outro na Bíblia. Exatamente. Então, quando o ser humano, quando o homem está vulnerável à ansiedade, aí prova que ele deixa uma brecha muito grande e o diabo aproveita de algumas situações disso aí. Vamos falar um pouquinho disso aí. Paulo, é isso que o pastor Saulo falou. Fala um pouquinho na visão da psicologia, e o professor Joás prepara aí também. O pastor Saulo levantou uma questão aí que eu considero ser muito importante, que é identificar a causa do medo. E aqui eu vou para a Bíblia, né? Lá em Gênesis 3:10 diz que Adão sentiu medo. Isso aconteceu logo após a queda. Deus vai até o jardim e Adão se vê como um pecador e ele sente medo. Por que ele sentiu medo? Porque agora ele era um pecador e estaria diante de um Deus plenamente santo e plenamente justo. É justificado o medo dele. Por que o medo está presente no mundo hoje? Porque o mundo é caído. Por que nós sentimos medo? Porque nós somos pecadores, né? Muitas pessoas depositavam a sua fé, a sua confiança, o sentido da sua vida na economia, na política, nos políticos, na ciência, na tecnologia, e todos esses ídolos agora estão de joelhos diante de um vírus. Por que as pessoas estão aterrorizadas neste momento? Porque elas eram idólatras, elas depositavam sua fé em todas essas coisas, em ídolos. Quando o ídolo cai, ela fica perdida. Peraí, em quem eu depositei a minha confiança, a minha salvação está de joelhos, quem vai me salvar? Então elas estão aterrorizadas. Por quê? Porque elas são pecadoras, não é isso? Essa é a minha visão, vamos dizer assim, bíblica a respeito do medo. 100% certo. Ô Joás, mas que colocação é essa que o Paulo fez aqui, hein, rapaz? Não é? Chique demais, né? Pois é, chique demais. Eu lembro, se eu entendi bem tudo que está sendo falado aqui,
a emoção, né, as emoções de forma geral, né, o medo é uma delas, né? As emoções, elas são um mecanismo que o cérebro usa para fazer o corpo agir de forma adequada à situação. É isso? Né? Então, o medo também pode ser uma emoção boa ou pode ser uma emoção ruim, né? A emoção não é ruim em si mesma, né? Se o senhor não tivesse se apaixonado, né? Talvez nunca teria chegado perto da Maria Ávila. Se o senhor tivesse filofobia, né, não ia nem chegar perto dela. Medo do amor. Né? Olha só que história triste que seria, né? Mas se apaixonou e o corpo agiu de forma adequada, tomou uma atitude, né, e agiu bem, né? Então a gente deve ter esse tipo de atitude diante do medo, né? Porque senão ele vai me paralisar ou ele vai me fazer correr, né? Eu tenho que enfrentar o medo. Eu vejo um texto, eu até falei aqui nessa igreja uma vez sobre ele, né? Mateus 8, verso 23, vai falar sobre Jesus acalmando a tempestade, é um texto muito conhecido, né? Quando você vê no verso 24, de repente uma grande tempestade se levantou no mar, de sorte que o barco era coberto pelas ondas, mas ele dormia, o Senhor Jesus. Mas os seus discípulos chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Né? O evangelista Marcos vai dizer, Senhor, vai fazer até uma acusação, né? Vai mostrar uma acusação dos discípulos. Senhor, estamos morrendo, o Senhor não se importa? Não se te dá que morramos? Né? E eu lembro que à época a gente tentou identificar os medos ali, né? Me parece que quando eles olham e não veem o Senhor, né, eles sentem a atazagorafobia, né, medo de não ser importante, medo de não ser lembrado, né? Aí, mas cadê ele? Ele se esqueceu da gente? Senhor, o Senhor não se importa que morramos? Né? E eles vão procurar, ele está dormindo, né? Um outro evangelista vai dizer sobre a almofada na polpa, né? Então ele está escondido, tranquilo, né? A tempestade está lá, ele não se importa com a tempestade, com ele sim, né? Então você vê alguns medos nos discípulos, mas eles vão recorrer ao recurso correto, eles vão tomar uma atitude diante do medo, eles vão àquele que pode resolver o problema. Aquele que pode vencer o medo. E ele resolve, e eles ficam com medo quando ele resolve. É incrível. Quem é esse, né? Quem é esse? Muda o foco do medo, né? Pastor, mas quem é esse? A sombra é tão grande. O senhor falou um negócio aí agora, a gente vai fechar esse assunto. O nosso tempo está corrido e a gente começa a falar e vai embora, né? É bom, o assunto é muito sugestivo. Palpitante. Muito bom. Vamos afunilar isso então para a gente fechar o nosso painel teológico. Nós falamos então que o medo existe, é uma coisa natural, tá? Mas isso não pode ser uma coisa maçante em nós para nos trazer prejuízos. Agora, em contrapartida a esse medo que em alguns pontos é benéfico, em outros é maléfico, vamos falar do ponto que que traz um certo prejuízo, que distancia o homem de Deus, né? Que o homem fica enclausulado em algum problema, em algum medo e por aí vai, algum sentimento. Qual que é a confiança disso aqui? O que nós devemos fazer? Nós falamos, manter esse relacionamento com Deus. Vamos falar disso, que fortalecendo o relacionamento com Deus, a gente fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa fé e a gente supera esse momento de medo? É a única solução, é estreitar o relacionamento com Deus. E nenhum homem de Deus, eu estou vendo aqui muitas citações, muitas mensagens, né, e é bíblico que eu estou lendo aqui, estou vendo, mas nenhum homem, mesmo homens de Deus na Bíblia, estiveram isentos de alguns momentos de medo, e alguns foram dominados pelo medo. Eu me lembrei aqui do grande profeta Elias, um homem que enfrenta 850 falsos profetas, e depois foge de uma mulher, amedrontado por causa de uma mulher. A gente pode imaginar o que quiser imaginar, criticar o profeta e zombar, mas a verdade é esta: foi um medo dominante na vida do profeta, a ponto de levá-lo para uma caverna e se ocultar. E nenhum de nós estamos isento disto, nenhum de nós. Podemos citar milhares, né, de versículos bíblicos que comprovam que o medo é uma coisa vencida pelo Senhor.
é algo irracional às vezes, mas só vamos vencer situações quando estivermos juntos ao Senhor. O que levou Eli a sair da caverna foi a voz de Deus, que o chama para fora. Se o Senhor não viesse até Elias, ele ficaria ali derrotado. Então a nossa única maneira de vencermos medos, fobias, ansiedade, é no Senhor, estreitando o laço com o Senhor, nos aproximando dele, porque isto não tem outro caminho, não há outra forma a não ser o Senhor. Paulo disse muito bem, porque somos pecadores, nós temos medo, né? E quando nós nos aproximamos do Senhor, este medo ele é amenizado e é vencido somente pelo Senhor, não nada mais além disso. Glória a Deus. O senhor está falando aí, veio o Salmo 121 na minha cabeça aqui, tá? Os olhos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Medo. Aí a resposta vem, né? O meu socorro vem do Senhor. Que fez não há o outro céu. socorro, né? Não há outro. Glória a Deus por isso. Paulo, vamos afunilar então para a gente encerrar, né? Com relação ao medo, o que você destaca nisso então, numa visão da psicologia, numa visão bíblica, para a gente fechar esse tema? Bom, não dá para a gente evitar sentir medo, o medo é natural. O que a psicologia diz é, vamos então lidar com as emoções de maneira saudável, e a Bíblia fala isso também. Em Efésios 4:26 diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que o texto está dizendo? Olha, você vai se irar, ira é uma emoção, mas isso não justifica o seu pecado. Você vai sentir medo, mas não peque, não permite que o medo te domine. Se você permitir que o medo te domine, você está sendo um idólatra, você está dizendo, aquilo que me causa medo é maior do que o meu Deus. Então, o que a gente tem que fazer? É lidar com o medo de maneira adequada, de maneira santa até. Então, em Salmo 56:3 diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, o meu medo deve me levar até Deus, deve me levar a confiar em Deus. Com medo. Ele não falou que não teria medo, né, Paulo? Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56:3. Essa é a maneira saudável de lidar com o medo. É depositar nossa confiança no Senhor. Pastor Zé Maria mandou uma mensagem que agora, pastor Saulo, muito interessante, João 14, né? João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falou isso no meio dos discípulos que estavam conturbados com os problemas da vida, com ansiedade e por algum momento até com medo, porque do capítulo 15 para frente Jesus começa a apertar com eles a sua partida, a sua morte, a ressurreição, né? E isso trouxe medo para eles. Todas as vezes que nós fomos ler na Bíblia, uma forma de vencer o medo é só no Senhor. Não há. Pastor Marinho disse aí, o Senhor disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Toda a forma de vencer o medo e as ansiedades, as fobias, é no Senhor. E eu gostaria de, para a minha última participação não, aqui, pastor, eu só queria fechar aqui meu pensamento, é que nós precisamos estarmos atentos ao marketing do medo. Eu percebi, estudando esse assunto para hoje, esta noite, glória a Deus, eu percebi que todas as grandes indústrias do mundo, elas giram em torno do marketing do medo. Nós vemos a imprensa mundial, não só agora no coronavírus, mas o que move a imprensa é o medo, os desastres, a mortandade, a violência, né? É isso que move a indústria da imprensa. A indústria farmacêutica, o que move a indústria farmacêutica? As doenças, e eles trabalham em cima disso. O que move até a própria moda, a moda de vestes? O medo de não ser aceito, já foi citado aqui. A rejeição. Aí a moda, a indústria da moda trabalha em cima do marketing do medo, para você não ser rejeitado, para você comprar cada vez mais e mais. Enfim, nós percebemos que existe um marketing trabalhando em cima do medo em toda a sociedade. Em alguns tempos ela fica mais destacada, como é o nosso caso agora, nesse período que vivemos, e nós não podemos ceder a esse marketing de medo. E nós aprendemos pela Bíblia que é o próprio Satanás que trabalha em cima disso. É o próprio diabo que propaga o medo, o pavor. É ele que vai trabalhar
sempre para afastar o homem de Deus. O professor Joás diz acerca das trevas, né? As trevas é ignorância, falta de Deus, falta do Senhor, e nós não podemos ceder a esse marketing do medo. Nós temos um Deus que está acima de todas as situações, circunstâncias, um Deus que não é pego de surpresa. Nós fomos pegos de surpresa com o coronavírus, nós somos, o nosso Deus não. O nosso Deus nunca é pego de surpresa, Ele está no controle de todas as situações, e se nós confiarmos nisto, nós venceremos o medo, a ansiedade, o pavor, confiando no Senhor. Esta é a palavra que eu quero finalizar aqui a minha participação. Não deixar que o marketing do medo nos domine e nos leve. A gente está ouvindo só falar de coronavírus, eu prefiro falar de Jesus. Glória a Deus. Salva, cura, liberta e transforma o homem. É interessante, o professor Joás, Paulo, estamos encerrando já, tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, pegando esse gancho que o pastor Saulo falou, essa oportunidade, eu falei, vocês estão aqui na sede, vocês estão convivendo com isso. Eu mandei num vídeo aí para os irmãos e falei, pastor Saulo, e quero falar para todos vocês que estão me ouvindo agora. Falei com os irmãos aqui na sede, estou falando com vocês. Desliguem, tá? Não tenham acesso a essas informações maliciosas e que estão distribuindo violência por aí afora. Nesse momento agora de pandemia, já tem tempo que se a gente pegar a televisão e torcer ela, vai sair sangue. Então desligue disso. Essas redes aí que estão... Vai ler a Bíblia. Né? Vai ler a Bíblia, um bom livro, né? Orar. Então pega essas notícias aí, irmãos, e não fica tendo acesso a isso não. Isso está trazendo medo, trazendo pânico, e o diabo está ganhando uma legalidade muito grande com isso. Então eu estou falando isso aqui com muito temor, mas eu não posso deixar de falar isso para você. Desligue-se dessas emissoras que estão aí proliferando o mal e falando coisas que desagradam o nome do Senhor e que estão diminuindo o nome de Jesus. Isso não pode, e a igreja precisa falar disso, tá? Não é isso mesmo, professor? Alguém falou aí, acho que foi a Pérsida que te mandou aí no chat, né? Ótimo. O senhor leu aí, daquela reação do corpo ao medo. Sim, né? sim. Claro, você precisa de mais sangue nos membros mais importantes, né? Se você der de cara com um leão, por exemplo, né? O sangue vai todo para a perna, que você precisa correr. Né? E além dessas reações todas, né? Tudo em menos de meio segundo, né? Uma série de hormônios vai ser liberado, né? Porque você precisa deles para lidar com o problema, né? Cortisol, adrenalina, e um desses hormônios que é liberado assim, né? E que se for com um certo exagero, né? do organismo, a dopamina, né? Você precisa de foco para lidar com o problema, né? Aí o foco vai para o problema, né? Mas se você focar só no problema, se você olhar só para o leão, só para o urso, só para o gigante, né? Você não vai sair do lugar, porque você não tem mais nada passando pela sua mente a não ser o urso, o leão, o gigante, né? A não ser o Covid-19, né? Então essa exposição toda que a mídia faz, né? E o coronavírus é um vírus como qualquer outro, só que com um departamento de marketing excelente, né? Essa exposição toda, ela faz esse papel da dopamina aí, de colocar o seu foco exclusivamente no problema, né? E isso é maléfico, isso é treva pura, né? Isso traz muitos prejuízos e a gente está vendo esses prejuízos, né? Os prejuízos são grandes. Olha bem, Paulo, eu vou encerrar aqui, pastor, trazendo alguns versículos que eu anotei aqui sobre essa questão do medo, da nossa confiança no Senhor, e a gente faz as nossas considerações finais. Podemos? Beleza. Então eu vou ler, prepare as considerações, começando pelo Paulo Joás, e a gente encerra com o pastor Saulo. Se você quiser anotar aí na sua casa, anote isso. Isaías 41:10, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 56:3, já foi citado aqui. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Olha que maravilha. Josué 1:9, também já foi citado aqui. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo.
Pastor Saulo citou Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei, o que me pode fazer o homem? 1 João 4, 18, Denise já citou também. Salmo 23, 4, a irmã Yolanda citou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E encerra com o provérbio 29, 25, o receio do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. Glória a Deus por isso. Paulo? Nas minhas considerações finais, eu gostaria de que você pensasse aí naquilo que tem te causado medo. Será a economia, será o medo do desemprego, será o medo da morte até. E eu deixo um versículo para você em Apocalipse 21, 4, que diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse texto está no contexto da criação de um novo céu e uma nova terra. Haverá um reino de justiça, de paz e prosperidade, e não haverá morte. Nem o medo natural nós vamos sentir mais, porque nós não estaremos mais em perigo. Então se apegue também a essa esperança futura, porque em breve ela se tornará uma realidade. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Joyce? Eu comentaria sobre Neemias 6, né? Pessoas ali que foram contratadas para causar pânico, né? E na sabedoria do Espírito, Neemias reconheceu, né, que não era de Deus. A profetisa lá, Noádia, né? E aqueles mensageiros que traziam só caos, só notícia ruim, né? Muito parecido com os dias que a gente está vivendo. Mas o pastor citou aí 1 João 4, eu acho que a gente deve frisar, quem dera pudesse ler o capítulo todo, né? Mas eu vou ler uns 3 versos aqui. O verso 7: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o mesmo capítulo que diz que se vós sois de Deus e vencestes, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, né? É o mesmo que diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Esse 1 João 4, ele no verso 18, né? Ele vai dizer: no amor não há medo, antes o perfeito amor expulsa o medo. O medo implica castigo, logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Saulo? Só dar glória a Jesus, né? Muito bom, né, pastor? Eu ainda permaneço aqui, né? Não vou ler, com Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. É possível ter paz em Cristo ocupando o lugar do medo em nosso coração e nossa mente. É possível ter a paz de Cristo ocupando a nossa mente, o nosso coração, em lugar do medo. Paz não é ausência do problema e das aflições, mas uma dependência completa que nós temos do cuidado do nosso Deus. Olha só, o que determina a paz no barco não foi a ausência da tempestade lá fora, mas é a presença de Jesus dentro do barco. Glória a Deus. Fora do barco a tempestade está violenta, mas dentro do barco está Jesus para acalmar a tempestade. É isso que eu quero deixar aqui como minha consideração final aos nossos irmãos que nos assistem. Deixe que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, domine a sua mente, domine o seu coração, e você vai descansar no Senhor esse tempo difícil. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso painel teológico. Agradeço a todos pela companhia. Quero mandar um abraço aqui, Joás. Estou vendo aqui irmão José Íris, de Teresópolis, Nova Friburgo, desculpa.
José Iris é mais que amigo, né? Um irmãozão. Um abraço para todo mundo. Que bom, que bom. Um abraço, irmão. Deus te abençoe todos os irmãos. Irmão Helder lá de Itaberaba, tantos outros pastores aí ligados conosco aqui, pastor Zé Ferreira, pastor Zé Marinho, os irmãos de Matipó, Santa Margarida, os irmãos de Inhapim, pastor Saulo, muitos irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos os meus conterrâneos agora de Inhapim. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, estamos encerrando. Quero pedir ao pastor Saulo que ore conosco e também nos despeça com a bênção apostólica. Um abraço, pastor Eliseu, irmã Suzana, todos os irmãos, pastor Ari, irmã Zezé, toda a família Coelho. Queremos nos despedir orando ao Senhor e dizendo a você, se você, preste atenção nisso que eu vou dizer, se você está com esse sentimento de medo e quer receber a oração da igreja agora, através dessa transmissão, chama a gente no chat aqui, dê um sinalzinho, um joinha aqui, e nós vamos orar agora, o pastor Saulo estará orando. E fora isso, nós queremos dizer a você também, talvez você quer tomar uma decisão, pastor, eu estou com muito medo, o que eu faço para resolver a minha situação? Eu vou te responder o que Paulo respondeu ao carcereiro, lá em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo, crer nele, você vai ficar livre desse mal, que é o medo, né? Ele vai te ajudar e além de tudo, antes de tudo isso aí, ele vai salvar a sua vida. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, está aparecendo um WhatsApp aqui no seu vídeo agora. Mande-nos uma mensagem dizendo, pastor, eu estou tomando a decisão, quero aceitar Cristo como meu único e suficiente Salvador. Iremos entrar em contato com você, iremos orar por você, iremos te acompanhar em oração e com todo o apoio pastoral. Deus te abençoe. Se você está tomando essa decisão, mande-nos uma mensagem agora e o pastor Saulo estará orando e nos despedindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, para que a paz do Senhor possa estar em cada lar, na nossa nação, em todo o planeta, tão afligido pela situação. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para estar operando muito além do que se possa imaginar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, oramos nesta noite, neste momento que temos discutido esse assunto tão atual, em que o medo tem dominado esta nação, tem dominado, Pai, todo o planeta, mas nós confiamos em um Deus que pode todas as coisas. Oramos para que a Tua paz, oramos para que a Tua alegria, o gozo que vem do Senhor, possa penetrar as vidas, os corações, cada lar daqueles que estão nos ouvindo, como também daqueles que não estão nos assistindo nesse momento, mas que a Tua bênção venha sobre todos, ó Pai. Oramos para que essa situação seja revertida, para que seja encontrada uma cura dessa enfermidade, ou Tu mesmo, Pai, exterminar este mal pelo Seu poder eterno. É o que oramos nesta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a presença consoladora do Espírito Santo, seja com todos. Amém e amém.